Olá, pessoas lindas, mágicas, milagrosas, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Passando aqui pra fazer um exercício aí do time, exercício do time ativa-se, exercício do time ativa-se, exercício do time ativa-se. E eu queria perguntar pra você, como é que tá o teu senso de valor, né? Como é que tá o teu senso de merecimento e de receber? Eu tô sempre na pergunta, né? Tô sempre em observação com tudo que tá acontecendo à minha volta, conversando com as entidades, conversando com as energias. E tava num espaço que eu comecei a sentir que as coisas não estavam sendo recíprocas, os relacionamentos não estavam sendo recíprocos. Eu tava dando demais, né? Eu não tô falando em relacionamento amoroso, eu tô falando nos relacionamentos em geral. Eu percebi que no meu trabalho eu tava me doando demais e eu comecei a perceber que todas as pessoas à minha volta estavam fazendo o mínimo. E eu comecei a me questionar por quê? Por que enquanto uns estão dando o máximo aqui, todo mundo ganha a mesma coisa, todo salário é igual aqui no meu trabalho? Por que enquanto uns estão dando o máximo de si, tem uns fazendo o mínimo? E aí eu moro com outras pessoas, eu moro com outra pessoa, então eu comecei a perceber que as coisas em casa elas estavam disfuncionais, né? Eu tava fazendo demais, eu tava entregando o meu máximo e a outra pessoa tava fazendo o mínimo. E quando eu fui exigir dessa pessoa pra ela me entregar o mínimo, essa pessoa achou ruim. Essa pessoa entrou num espaço de exclusão, separação. E aí, a partir dali, o relacionamento se quebrou como um copo de cristal, onde a confiança se perde e não se volta mais. Mas aí eu continuei, né, na pergunta. Eu continuei o que isso tudo quer me mostrar, o que isso tudo quer me ensinar. Já repeti esse ciclo várias vezes, não é a primeira vez, já tô macaca velha, né, em lidar com esse tipo de pessoa. E aí fiquei na pergunta. E é engraçado porque a consciência que me veio agora, né, tava aqui ainda olhando, né, tá um dia ensolarado, bonito, tava aqui olhando pro horizonte pensando, tipo, ainda não caiu a ficha. Tipo, o que eu ainda tenho que aprender aqui? O que eu não tô me permitindo me receber dessa situação? Se eu me permitisse receber, mudaria tudo. E aí a consciência que me veio é: você tá aceitando pouco. Simples assim. Você tá recebendo pouco porque você está aceitando pouco. E aí fica a pergunta: por que eu estou aceitando pouco? Por que muitas vezes a gente aceita pouco nos relacionamentos? Por que muitas vezes a gente aceita pouco dos nossos amigos? Por que muitas vezes a gente aceita pouco das pessoas que dividem a intimidade com a gente? A gente aceita pouco no nosso trabalho, dos nossos clientes. Por quê? Né? Fica a pergunta, por quê? Então eu fico na pergunta, por quê? Corpo me mostra, por quê? Universo, por quê? E aí a conclusão que eu chego de novo é relacionamento com pai e mãe, né? Me veio uma consciência assim. Quando eu tinha 17 anos, eu e a minha mãe, a gente decidiu mudar de cidade, né? Porque meu pai tinha falecido, a gente tava num momento de luto. E a gente veio morar nessa cidade que eu moro hoje. E a proposta na época era eu e a minha mãe dividir as contas meio a meio. E aí, o que aconteceu? Eu arrumei um trabalho e acabou que eu e a minha mãe a gente se desentendeu. A minha mãe voltou pra cidade que ela morava, que a gente morava. E eu fiquei aqui sozinha. Eu assumi as minhas responsabilidades, mas eu assumi sozinha, né? Com 17 anos, eu ainda não era maior de idade. A minha mãe deixou o contrato da casa alocado pra mim, deixou alguns móveis. E eu assumi as responsabilidades. Logo eu assumi um relacionamento também, num casamento, enfim. Mas eu assumi as minhas responsabilidades, né, naquela parte. Só que eu comecei a me questionar. O universo, ele nunca permitiu que eu pagasse as contas. Por quê, né? Porque dentro da constelação, a gente entende que quem vem antes, os grandes, eles têm obrigação com os menores. E em vários momentos da minha vida, eu até teve uma certa fase que eu tentei pegar a guarda do meu irmão menor pra cuidar dele e tudo mais. E também o universo não permitiu isso. E isso gerou uma mágoa no meu irmão, que eu acho que o meu irmão tem essa mágoa comigo até hoje, que eu prometi pra ele uma coisa que eu não cumpri.
Só que quando eu vou mais a fundo analisar tudo isso, né? O universo ele nunca permitiu que eu desse aos grandes aquilo que era de responsabilidade deles dar aos pequenos, né? E isso pode parecer contraditório para você, mas eu venho de uma criação, de uma geração com uma inversão de valores, onde os pais criam os filhos e depois eles incutem nos filhos a ideia de que os filhos devem tudo a eles. E que os filhos têm que ser seus escravos, e que os filhos têm que trabalhar para eles, e que os filhos têm que servi-los. E eu sempre me questionei, eu sempre achei isso muito errado. Eu sempre tive aquela verdade dentro de mim, aquela certeza que me dizia que isso estava muito errado. E aí hoje, quando eu paro, né, pra analisar todos os momentos da minha vida, a espiritualidade, o universo, Deus, sempre permitiu que eu trabalhasse e eu me desse as coisas que eu queria. Eu ia lá, fazia meu trabalho, comprava aquilo que eu queria porque eu não tinha quem me desse. Minha mãe dizia pra mim, se você quer tuas coisas, você vai trabalhar, desde desodorante, absorvente, tudo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu trabalhava pra mim. Eu conquistava as coisas pra mim. E todas as vezes que ela me pediu dinheiro ou que ela me pediu alguma coisa material, por mais que eu quisesse ajudar, eu nunca consegui ajudar. E aí eu fiquei me perguntando por que isso, né? Por quê? E aí essa consciência me trouxe assim: você já recebeu o mínimo, você já recebeu pouco, né? E aí, além de ter recebido pouco, você ainda tem que devolver esse mínimo. E esse mínimo, essa criança que aceitou receber pouco, miséria, qualquer demonstração de afeto, qualquer demonstração de carinho de qualquer pessoa, porque lá na primeira infância recebia o mínimo, essa criança tem que devolver esse mínimo que recebia. Então eu começo a olhar para todos os relacionamentos da minha vida. Hoje eu percebo que, meu Deus, o quanto eu tô aceitando pouco, o quanto eu tô aceitando trabalhar por pouco, o quanto eu tô aceitando receber pouco dinheiro, o quanto eu tô aceitando receber pouco afeto dentro dos meus relacionamentos, ou aceitando a falta de reciprocidade, né? Onde muitas vezes eu vou ali para as relações e eu me dou, eu faço o meu melhor e o outro não cumpre com o mínimo. Exemplo, né? Eu divido casa com outra menina, quase da minha idade, a gente tem, né, personalidades parecidas, temos... Enfim, ambas somos mulheres, ambas trabalhamos, ambas, né, temos as mesmas características e eu me dou 100% dentro dessa casa e eu recebo o mínimo. E quando eu vou questionar, eu tô errado. E aí muitas vezes a gente compra o errado, né? E hoje eu decidi diferente. Hoje eu falei, não, hoje eu não vou pro errado de mim. Deixa eu ser egoísta, deixa eu ser chamada de egoísta, deixa eu ser chamada de narcisista, deixa eu ser chamada do que quiser me chamar. E aí o que eu fiz? Comecei a devolver na mesma moeda. Tipo, a pessoa foi lá e deixou uma coisa pra fazer, eu fui lá e deixei uma coisa pra fazer. Ela foi lá e deixou outra coisa pra fazer, eu fui lá e deixei outra coisa pra fazer. A pessoa começou a achar ruim. Eu falei, cara, você tá só recebendo um espelho. Você tá só recebendo o mesmo comportamento que você tá me entregando. Por que quando você faz eu tenho que aceitar e quando eu faço é ruim, né? Então, às vezes é nesses pequenos detalhes, é nessas pequenas observações que a gente muda, que a gente percebe, poxa, eu não mereço isso, eu mereço mais, eu mereço muito mais que isso, né? E aí tu vai pra pergunta, universo, o que se requer para que eu me permita receber mais aqui? O que eu preciso deixar para trás? Quais são as situações que eu preciso de fato, verdadeiramente deixar para trás? Porque dentro dessas situações eu sempre vou receber migalha, né? Sempre vou estar ali comendo migalha de passarinho. Então, é se escolhendo que a gente muda e a gente sai, né, do abuso e dos relacionamentos abusivos muitas vezes. E esse não é um processo fácil, é um processo que requer muita coragem de se honrar e se amar em primeiro lugar.